Fala, povo, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana. E eu conversei com a Fernanda, que é fisioterapeuta e acupunturista. Ela deu muita informação sobre o que é necessário para revalidar o diploma e os caminhos para trabalhar nessa área. Eu espero que seja bastante útil para vocês, espero que vocês gostem. E não se esqueçam, se vocês ainda não me seguem ou não estão inscritos no canal do YouTube, corre lá, se inscreve, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu publico. Curta a nossa página no Facebook e me siga no Instagram. Tá joia? Vamos à entrevista? Fernanda, muito obrigado por você tirar esse tempo para falar com a gente. Pelas conversas que nós já tivemos antes, eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito boa para muita gente. Eu gostaria que você se apresentasse. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu espero poder ajudar as pessoas de alguma maneira com a minha história. Sobre mim, eu sou do interior de São Paulo. Eu vim, eu e meu marido, para cá em 2017, quer dizer, quase 2018, foi 31 de dezembro de 2017. Então, foi bem na virada. Eu era fisioterapeuta no Brasil. É, Trabalhava como fisioterapeuta e como acupunturista lá. E meu marido, ele era sócio de uma empresa de energia renovável. A graduação dele é física, mas ele trabalhava, né, nessa empresa de energia renovável, mas na área administrativa nos últimos anos. E, e eu, pela instabilidade econômica, né, todos os problemas do Brasil, a gente resolveu vir para cá e tentar uma história diferente. Tá, a minha próxima pergunta ia ser exatamente essa, assim, por que, né, vir para o Canadá? Uhum. Então, foi isso, foi pela instabilidade. Na verdade, muito mais pela minha parte do que pela parte dele, por ele ser sócio, e, na verdade, um pouquinho dos dois, porque, querendo ou não, você também ter uma empresa, você tem os seus prós e os seus contras, né? Se a economia no Brasil teve aqueles problemas em 2016, 2015, então que a economia teve todo um balanço. E eu, por ser sempre, eu sempre, desde nos meus 18 anos de formada, 20 anos quase, eu sempre fui autônoma. Então, essa instabilidade de você não saber o que você vai receber no mês seguinte, isso me incomodava muito. E também pela valorização da profissão no Brasil, né? Você trabalhar muito e não ser reconhecida financeiramente, né? Você não consegue se sustentar pela profissão. E quais foram os maiores desafios que para vocês que vocês enfrentaram na adaptação? Bom, já tem um, né, que vocês chegaram na virada do ano, né? Vocês chegaram num tempo alto inverno, né? Em Nossa, Winnipeg. foi isso mesmo. A gente nunca tinha visto neve, né? Na nossa vida, a gente nunca tinha visto. E a gente saiu lá no verão, estava quase 35 graus no Brasil, e a gente chegou aqui e a sensação era de menos 47. Era muito frio. Então, foi uma adaptação muito forte por isso. E não necessariamente, lógico, o primeiro inverno a gente passou frio, porque a adaptação pelas roupas. No Brasil, a gente acha que colocando um monte de roupa vai se esquentar. Só que aqui, todos os lugares têm aquecimento. Então, às vezes, eu trouxe muitas roupas do Brasil quentes, muito quentes. Só que eu chegava nos lugares e eu passava calor. Então, uma das adaptações foi isso, saber escolher melhor a roupa. Segundo, o inglês, lógico, a língua, porque a gente acha que a gente chega com o inglês, nossa, não, eu acho que eu falo, eu acho que eu me viro. Ah, não, você também pensa, né? Eu, eu, Todo mundo, né? eu falo isso em todo vídeo. A gente estuda inglês no Brasil e acha que sabe falar inglês, né? E chega aqui, na primeira semana, a gente toma um choque, né? Nossa, não, foi pegar um ônibus.
o cobrador, né, o motorista falou alguma coisa. Eu falei, Jesus, o que será que ele está falando? Fiquei perdida no ônibus, porque eu peguei outra linha de ônibus que não era a linha certa. Nossa, tem muita história para contar por causa do inglês. Mas eu acho que, assim, o bom e o ruim, né, assim, o equilíbrio, você não ter medo de errar, porque você vai errar. Você vai passar vergonha, vai. Mas é só assim que se aprende. Tem muita coisa que eu nunca mais esqueci porque eu passei vergonha fazendo alguma coisa errada. Lógico, assim, da língua, às vezes você sabe falar em português, você se viraria em português. Só que o inglês é super bonito quando você aprende na escola, é lindo. Só que no dia a dia eles não falam do mesmo jeito. Então, é complicado isso, né? Assim, você tá na rotina e aprender na rotina, no dia a dia, né? As adaptações. E já que você mencionou isso, deixa eu só recomendar a quem nos assiste. Eu vou pôr aqui o endereço de um outro vídeo que eu fiz uma entrevista com a Fabi Lara, do Master Fluency. E ela, inclusive, ela diz que ela chama esse inglês que a gente aprende na escola, o inglês bonitinho, de inglês enlatado. Só que no dia a dia a gente não fala o inglês enlatado. Então, assiste o vídeo lá, depois que você assistir essa entrevista, assiste esse vídeo lá e você vai ver um pouco mais dessa dinâmica do aprender inglês. A minha segunda pergunta, quer dizer, eu já perdi a conta, quantas perguntas eu já fiz, mas vão ser duas em uma. Primeiro, você era, né, 18 anos de fisioterapia, você é fisioterapeuta, eu estou assumindo que você não está fazendo fisioterapia hoje, né? Você não é fisioterapeuta hoje no Canadá. Você pensa em retornar para a fisioterapia? Com certeza. Hoje eu trabalho como assistente do fisioterapeuta, não existe essa profissão no Brasil, então eu faço um pouco da parte da fisioterapia aqui, mas como fisioterapeuta, o título de fisioterapeuta eu não tenho. Eu não posso avaliar, eu não posso decidir os tratamentos. O que o fisioterapeuta me falar é o que eu vou fazer. Né? Eu trabalho numa nursing home, é como se fosse um asilo, é uma mistura de asilo e hospital do Brasil, porque ele é muito mais estruturado. A gente tem uma estrutura no Brasil de asilo muito simples, aqui não, aqui tem enfermagem, tem técnico de enfermagem, só não tem o médico em si. O médico faz visitas semanais. É diferente nesse sentido. Mas eu trabalho um pouquinho, mas eu pretendo futuramente, se Deus quiser, validar o meu diploma. Certo. Então, pensando nesse seu retorno para a fisioterapia e para aqueles fisioterapeutas que estão lá no Brasil querendo imigrar, né, e estão começando agora a pesquisar e saber o que é necessário. Bom, primeiro vamos dizer para eles, fisioterapia é uma profissão regulamentada. Isso quer dizer que o seu diploma do Brasil aqui não serve, ele não vale, tá? Ele vale como subsídio para você revalidá-lo e complementar seus estudos. Então, a pergunta é, o que é necessário, então, Fernanda, para você se tornar uma fisioterapeuta no Canadá? Existe um órgão chama Allianz, ele é como se fosse o nosso CREFITO no Brasil, que valida a fisioterapia, e para a gente validar esse diploma, eu tenho que mandar todo o meu histórico para a Allianz, eles vão avaliar o diploma, né, todas as traduções, a faculdade do Brasil tem que mandar direto para a Allianz, eu não posso mandar, e existe algumas, não pode ser qualquer tradução, tem que ser uma tradução juramentada, e tem lugares específicos que a Allianz autoriza essa tradução, então não adianta você fazer uma tradução, mesmo que seja juramentada no Brasil, porque às vezes a Allianz não vai autorizar. Então, o melhor, né, o que eu vou fazer é eu enviar o meu diploma para a Allianz em português, eles vão receber e vão ver que não tem a tradução.
E nisso a Alice entra em contato comigo, para daí eu falando quais os locais que ela autoriza, e daí eu vou fazer a tradução. Essa análise, quando a faculdade do Brasil, a Aliança nunca avaliou essa faculdade, eles demoram em média uns 6 a 7 meses para fazer toda essa análise de histórico, para ver se o meu diploma equivale ao estudo daqui. E quando a Aliança fala, não, tá tudo certo, eu ainda tenho que provar o meu inglês. Então, eu tenho que fazer um teste de proficiência em inglês. Isso não precisa ser só quando a Allianz se autorizar, mas eu posso fazer antes, porque o TOEFL ou o IELTS Academic tem validade de 2 anos. Então, você consegue fazer, se você já tem o inglês bom, você pode fazer essa prova antes. Sobre a prova de inglês, eu sei sobre o IELTS, que é a prova que eu pretendo fazer. Você precisa ter, para cada modalidade, né, speaking, reading, listening, né, cada score, você tem que ter no mínimo 7. Você não pode ter média 7. Você tem que ter no mínimo 7 de cada um. E aí, depois de tudo isso, você já mandou, você fez toda a tradução de todos os documentos, a Aliança falou, não, está tudo em ordem, a sua equivalência do seu estudo do Brasil bate. Se bater, você é autorizado a fazer uma prova teórica e uma prova prática. Antes de fazer a prova teórica, eles pedem para a gente fazer um curso para saber sobre a saúde do Canadá, né? Todos os protocolos de saúde daqui do Canadá, que é um curso de mais ou menos 2 a 3 meses. E depois disso, você pode fazer a prova teórica e a prova prática. Você falou assim, se a escola não tiver sido avaliada ainda, vai levar de 3 a 6 meses, né? Uhum. E se for uma escola, por exemplo, eu imagino que a USP no Brasil já tenha passado por alguma avaliação da Allianz, né? Uhum. Você tem noção do prazo que... Eles falam que de 3 a 4 meses. Agora, com o Covid, está tudo alterado, né? Isso foi antes do Covid. Eram, tipo, para faculdades que já têm um cadastro, seriam de 3 a 4 meses, e para faculdades que ainda, né, universidades que ainda não têm nenhuma comprovação, nenhum histórico, teria que ser de 6 a 7 meses, 8 meses. Fernanda, quando a gente estava conversando antes, você me contou uma coisa que eu não sabia, que era que você teve que adiar o seu plano de trabalhar por um ano, né? Uhum. Por quê? Porque o seu marido veio para estudar e você veio como o cônjuge que teria o work permit, né? Isso. E aí, eu quero só deixar claro para as pessoas que esse é um plano válido, né? De um cônjuge vir estudar, o outro vir trabalhar, e é um plano, né? Você fez o plano no Brasil e tal. Só que aí acontece uma coisa. Pode acontecer de quando você chegar aqui, a universidade ou o college ou a escola que você foi estudar falar assim, não, seu inglês não está bom o suficiente. Nós recomendamos que você volte a estudar o inglês, né? Uhum. E aí especificamente sobre o Winnipeg, eu não conheço a dinâmica de Calgary nem de uma outra cidade, mas lá os colleges mandam fazer o pathway. Aí eu vou deixar que você explique como é que foi essa história, né? Uhum. Como é que vocês estava contemplado no plano de vocês também, né? Ficar esse um ano aí sem poder Uhum. trabalhar. O que você fez nesse meio tempo? Tá. Quando a gente decidiu que ele viria estudar e eu trabalhar, ou, né, eu acompanhá-lo, ele fez o IELTS aqui no Brasil, lá no Brasil, desculpa, não estou mais no Brasil. Ele fez o IELTS no Brasil, só que ele conseguiu média 5,5 e ele precisava de no mínimo 6,5, não me lembro. Mas ele precisaria fazer o PEFL. A universidade havia falado para ele, né, ele ainda no Brasil, que ele teria que fazer um ano de PEP. Então a gente se planejou, a gente viria para cá, mesmo eu não podendo trabalhar, porque na época
quem era o acompanhante não poderia trabalhar enquanto o principal, o aplicante principal estudasse inglês, porque agora acho que vai mudar isso, mas na época não podia se trabalhar, então eu fiquei um ano sem trabalhar. Quando a gente chegou aqui no Canadá, ele fez uma reavaliação, né? O college fez uma avaliação do inglês dele e viu que o inglês dele era melhor do que ele tinha feito a prova. E daí, ao invés de um ano, ele fez 8 meses de inglês, de Pathway. Eu falo que tudo é por Deus, né? Porque ele começou a estudar em setembro, que o plano era ele começar a estudar em janeiro. E o nosso plano era, a gente vai ficar um ano sem receber, né? Eu sem trabalhar, então ficando um ano sem trabalhar. E quando a gente pensou nisso, a gente não imaginou que se ele começasse a trabalhar em janeiro, eu poderia aplicar para o meu work permit só em janeiro. Então, eu ficaria mais de um ano sem trabalhar. Eu ficaria 1 ano e 3 meses sem trabalhar. Só que como ele começou a estudar em setembro, eu apliquei em setembro e eu recebi o meu work permit em dezembro. Então, realmente, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. E daí, em janeiro, dia 2 de janeiro de 2019, eu comecei a trabalhar. Então, foi assim, por Deus mesmo, foi tudo calculado, sem querer. Foi 1 ano sem trabalhar. É difícil, você tem que estar preparado financeiramente, porque tem muito gasto durante esse 1 ano, que a gente acha que não vai ter, mas a gente tem. Eu ia te perguntar o seguinte, e a preparação psicológica? Como é que foi, né? Porque a gente vem, aí tem aquele primeiro choque, assim, uau, Canadá, lindo, bacaninha, a gente fica impressionado com a amistosidade e a recepção do canadense, né? Uhum. Até mesmo dos próprios brasileiros, né? Eu não sei como é que foi o seu contato primeiro, né? Uhum. Mas, enfim, todo mundo quer te receber, quer te conhecer e tal. Mas É. aí, daqui a pouco, você vê, né? Pô, você está em casa, você não está fazendo nada. Como é, como é que é a preparação psicológica para esse período? Quando eu cheguei aqui, meu marido ficava o dia inteiro fora de casa. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sozinha, né? Eu preciso ter pessoas, eu preciso conversar. Eu falei para ele, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não me imagino ficando em casa 1 ano e não podendo sair. Lógico, quando a gente começou a vir para, né, já se planejando para vir para cá, eu vi que tinha muitas igrejas, muitos locais que tinham aulas de inglês, de conversação, mesmo o Immigrant Center, que é um centro aqui que oferece o inglês gratuito. Eu me inscrevi lá, comecei a ir lá, comecei em todas as igrejas que você imaginar. Eu entrava na internet e ver qual igreja que faz aula de conversação de graça, porque eu não podia gastar, meu marido já estava gastando, né? Então eu tinha que fazer qualquer coisa que não gastasse dinheiro. Então, todo mundo fala que eu sou uma pessoa assim, ímpar, porque você imaginar em todas as igrejas de Winnipeg eu fui, todas. E eu não tinha carro, tinha igrejas que eu pegava 3 ônibus para chegar, e mesmo no inverno. Como eu falei, eu tenho várias histórias para contar, mas que eu até passei frio, eu achei que ia morrer congelada, esperando a igreja abrir, porque eu estava esperando fora. Eu cheguei, o ponto de ônibus parou, eu parei lá na frente, a igreja não estava aberta, morrendo de frio. Mas assim, eu falava, eu preciso aprender inglês, porque eu sempre estudei minha vida inteira em inglês. Só que, como no Brasil a gente foca muito em gramática, eu tinha muita gramática, mas eu não tinha nada de vocabulário. Eu falei, adianta eu ter gramática e não saber nada, não falar, não sei as palavras? Então eu falava, não, eu precisava falar, eu preciso ter aula. Então eu comecei até abril, mais ou menos, maio, eu fazia só todas as aulas de inglês de igreja, eu ia a todos os lugares, eu ia no Immigrant Center, eu ia fazer essa aula de inglês. E daí eu tomei coragem
para fazer voluntariado. Eu falei, não, eu sou da área da saúde, e essa vontade de ajudar as pessoas me vinha maior do que, né, do que eu sou. Falei, não, eu preciso ajudar alguém. E eu comecei a ver, entrar em alguns lugares, conversar, e achei, é uma nursing home aqui também, o Dear Lodge, e eu comecei a fazer voluntariado lá. E na minha cabeça, eu falava para meu marido, eu quero continuar na minha área, eu quero continuar na área da saúde. Eu acho que eu nasci para ajudar as pessoas nisso. Então, eu quero tentar. Lógico que se eu não conseguir trabalhar na minha área, eu vou trabalhar em qualquer outra coisa. Mas enquanto eu não posso trabalhar, deixa eu manter o meu sonho vivo. Se eu não conseguir no final lá, quando chegar meu work permit, o emprego que aparecer é o que eu vou pegar. E foi isso, eu fui tentando e conseguindo fazer outros voluntariados, comecei a voluntariar nesse local que eu trabalho hoje, em junho, julho, voluntariei lá 6 meses, e daí quando meu work permit chegou, eles me abriu uma vaga, coincidentemente, e eles me chamaram para trabalhar. Além de trabalhar como assistente de fisioterapeuta, você também trabalha na área do bem-estar, né? O Sim. que que você faz? Só com culturista. Eu Acu- já era no Brasil, eu já era no Brasil, e aqui eu não imaginava. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu vou ter que desistir da acupuntura até eu me tornar fisioterapeuta, porque eu achava que aqui você teria que ter uma profissão, uma profissão da área da saúde para ser acupunturista. Eu nunca tinha ido atrás, eu não imaginava que eu poderia. Mas também foi coincidência, eu conheci uma brasileira que é acupunturista aqui, e por curiosidade, eu falei, deixa eu conhecer, conversar com ela, para ver como que é o trabalho aqui, como é a área. E aí ela me falou, não, a gente consegue validar, é a mesma coisa, me passou todos os processos, e era muito mais fácil e muito mais econômico, né, financeiramente falando, validar a fisioterapia ou validar a acupuntura era muito mais em conta, e eu validei eu fiz a prova em março de 2019 e em junho eu recebi a resposta. E em junho eu comecei a trabalhar com acupuntura. E a acupuntura aqui ela não é regulamentada, então é uma profissão que a gente consegue trabalhar mais facilmente. Eu ia te perguntar se ia precisar de fazer revalidação. Você já falou que sim, Uhum. né? E você precisa de algum treinamento extra, assim, introdutório à acupuntura aqui no Canadá? Ou não? Foi só a revalidação mesmo? Não, ela é. No Brasil existem várias linhas de acupuntura da profissão mesmo. Aqui, eles, como no Canadá, é baseada pela medicina chinesa mesmo. Todos os ensinamentos, como se a gente estivesse na China, pelas associações de acupunturistas. Você tem que ter todo o embasamento da medicina chinesa para fazer a prova. Por isso foi uma facilidade. A faculdade que eu fiz, a escola que eu fiz no Brasil, ela se baseia pela medicina chinesa, então todo o ensinamento é baseado pela medicina tradicional chinesa. E foi mesmo as nomenclaturas em inglês, né, o vocabulário em inglês, eu aprender toda entender o que é pergunta. Foi mesmo realmente uma prova de inglês, porque o conteúdo em si não muda. Se você sabe medicina chinesa, você vai saber em qualquer lugar. Os pontos não mudam, você só traduz para o inglês. Então, foi uma facilidade. Acontece do mesmo jeito como na fisioterapia, você tem que mandar o seu histórico para a associação e a associação vai avaliar, ver se você tem as cargas horárias que você para bater com o ensinamento daqui. Se for a mesma, eles também te autorizam a fazer a prova teórica e a prova prática. Você passando nas duas, aí você recebe a validação. E aí a curiosidade é,
tirando a pandemia, que a pandemia agora, né, colocou restrições em tudo, tirando a pandemia, existe uma boa demanda de profissionais nessa área? Né? Se alguém que está assistindo a entrevista é da área de acupuntura no Brasil e pensa, né, como você, assim, você não imaginava trabalhar com acupuntura aqui, né? Uhum. Existe demanda? Eu acho que existe. É uma área ainda aqui em Winnipeg, especificamente, que ela está crescendo muito. Como no Brasil, há uns 10 anos atrás, a gente achava que a acupuntura era só para dor. Aqui tem muita gente que acha que a acupuntura ainda é só para dor. Quando eu falo, eu consigo tratar depressão, eu consigo tratar constipação, é, dores específicas, menstruação que parou, né, desregulada. Com a acupuntura, a gente consegue tratar muitas coisas. Eu sempre tento falar de uma forma bem simplista que a acupuntura na China, antigamente, né, muitos, 1000 anos atrás, existia só medicina chinesa e eles conseguiam tratar todo mundo. Então, a acupuntura, ela é muito preventiva também. Então, todo o tratamento que você faz, mesmo quando você tira a dor do paciente, você tem que saber o porquê que você está gerando essa dor, por que essa dor apareceu, o que está desbalanceado no corpo do paciente para que gerasse essa dor. E aí, tratando essa dor, eu tento que essa dor não volte mais. E eu acho que, assim, eles estão aprendendo um pouco sobre toda essa história da medicina chinesa, de que não é só para dor, né? E que você pode prevenir também as doenças. Eu queria voltar só um pouquinho para a gente deixar bem claro para os Uhum, fisioterapeutas, né? Eu fiz uma entrevista com um engenheiro e ele falou assim: olha, engenharia no Canadá não é a mesma coisa que engenharia no resto do mundo, né? Então, para os engenheiros, aquilo era uma palavra de encorajamento. Para eles, né, se eram engenheiros de campo, eles poderiam chegar aqui e não necessariamente ter que se submeter a todo o processo de validação para poder daí trabalhar na área deles, né? uhum, E aí você falou que no Brasil não existe o assistente de fisioterapia. Então a gente poderia dizer que seria uma forma de estar trabalhando na área, se a pessoa não tem ainda o recurso para passar pela avaliação, que é caro, né? Não é um processo barato, ele tem então essa opção de se tornar um assistente de fisioterapia. Você pode só confirmar e clarificar mais essas informações para a gente dar uhum, uma esperança para quem está lá no Brasil? com certeza. Há essa possibilidade. Mas não é fácil. Não vou falar que todos os fisioterapeutas que vierem para cá vão conseguir trabalhar como assistente de reabilitação. Aqui, a maioria das instituições, elas pedem o comprovante do curso de assistente de reabilitação. Então, nós que não temos esse curso, nós somos overqualified, a gente é muito qualificado para a posição, às vezes eles não aceitam. Porque, primeiro, a gente não tem uma comprovação de que a gente estudou aqui, só se você já tiver em andamento com a sua validação de fisioterapia e você tiver uma resposta da Alliance de que seu nível de fisioterapia, do seu ensino, bate com o ensino daqui da fisioterapia. Então, você já está nesse processo de validação. Se você não tem, como eu não tinha nada de fisioterapia. Só que o meu currículo no Brasil, ele era muito bom. Eu tinha 18 anos de formada, eu fiz três especializações, contando com a acupuntura, eu fiz mestrado, então, assim, eu era muito qualificada. Quando eles me contrataram, eles falaram isso. Eles falaram assim, olha, a gente pede que as pessoas tenham o curso de reabilitação, mas como você é muito qualificada, a gente vê todos os cursos que você fez, a gente acredita que você vai ser uma boa assistente de reabilitação.
Então, há uma possibilidade, mas não é 100% de que você vá conseguir. Se o seu currículo for muito bom, isso ajuda. E, lógico, você se mostrar, é o que eu falei, esses voluntariados que eu fiz antes de começar a trabalhar na área me ajudaram também, porque aqui eles contam muito o voluntariado como uma experiência canadense. Você estava na área, você se mostrou, você foi atrás, e isso eles valorizam muito. Para o fisioterapeuta, é engraçado aqui, porque a gente tem a ideia do fisioterapeuta do Brasil. O fisioterapeuta, ele faz tudo no Brasil. Ele faz a parte respiratória, ele faz a parte ortopédica, a gente faz pilates, a gente faz massagem, a gente faz a parte estética, a gente, né, o fisioterapeuta no Brasil faz tudo. Aqui não. Aqui as profissões são muito bem divididas. Então, para o fisioterapeuta que trabalha com a área respiratória em si, aqui existe o terapeuta respiratório. Então, não necessariamente, eu não conheço a fundo, porque não é a minha área, eu era da área de neurologia no Brasil, então eu não fui atrás para ver, mas não é fisioterapeuta. Então, se você realmente é da área da respiratória no Brasil, você pode pesquisar mais sobre a terapeuta respiratório, que é o fisioterapeuta no Brasil, só que aqui chama-se terapeuta respiratório. Tem também, provavelmente deve ter alguma validação, porque tem um curso específico aqui, é uma terapia, é uma profissão regulamentada, então você também tem que ter uma validação, mas eu não conheço a fundo. Mas para o restante dos fisioterapeutas, eu acho que se você tem esse sonho de continuar na área, você tem que seguir seus sonhos. Eu sempre falava para o meu marido, eu quero trabalhar na minha área. Eu acho que eu nasci para isso, eu não me vejo trabalhando em outra coisa. E a gente veio planejado para isso. Eu falei, eu vou tentar nesse 1 ano fazer de tudo para que eu consiga, quando eu puder aplicar para os trabalhos, que eu aplique para assistente de reabilitação. Se eu não conseguir, aí eu vou procurar outra área. Mas eu pensava já, eu falava, mas quando eu puder, eu faço esse curso. E aqui, só para entender um pouco mais, esse curso, se o fisioterapeuta também pensa em fazer esse curso de assistente de reabilitação, esse curso para o college, eles pedem para quem tem PR só. Quem não é PR, só tem o study permit, eles não autorizam que façam esse curso. Mas existem outros cursos na área da saúde que você pode fazer para você se manter dentro da área da saúde. Como você falou da engenharia, você vai comendo pelas beiradas. Você não precisa se tornar fisioterapeuta de imediato. Você vai, estando dentro da área da saúde, você vai mostrando a pessoa vai te conhecendo e vendo o que você é capaz ou não. E isso abre portas, né? As pessoas conhecerem você, e não só o seu currículo. A minha penúltima pergunta para você é: quais dicas você dá para um fisioterapeuta que, assistindo a gente hoje, pensou, né, admitiu a possibilidade de migrar, né? Uhum. E então ele pensa, vou imigrar e vou continuar na fisioterapia. Que dicas você dá para ele? Olha, estude inglês. O inglês é a primeira coisa. Assim, eu tô aqui há 3 anos e eu me viro em inglês. Eu não vou falar que eu não falo inglês, que meu inglês é ruim, ele não é. Só que, infelizmente, para a nossa profissão, a gente não pode ter um inglês qualquer. A gente tem que ter um inglês fluente. A gente tem que ter um inglês que a gente consiga se comunicar com qualquer pessoa, com a mais instruída e com a mais simples possível. Então, o nosso inglês ele tem que ser muito bom. Eu não validei o meu diploma ainda por isso, porque eu não me sinto confiante. Eu estou me preparando, estudando inglês. Esse ano é o meu foco.
Como nesses 3 anos, meu foco era meu marido, eu deixei o meu sonho de lado ali, guardadinho na caixa, e esse ano que eu comecei a estudar. Mas se você tem esse sonho de ser fisioterapeuta aqui no Canadá, você tem que ter, em primeiro lugar, o inglês e essa vontade, não deixar que ela morra dentro de você. Eu acho que você tem que é, saber que você vai ter dificuldade, não vai ser, eu era fisioterapeuta, eu ganhava X no Brasil, eu quero chegar aqui, ser fisioterapeuta e ganhar X. Não é assim. Você tem que ter humildade para conseguir entender que é você começar do zero. Eu vim para cá não para ser fisioterapeuta. Eu vim para cá para manter e melhorar a minha qualidade de vida. Eu só quero ser fisioterapeuta porque eu acho que eu nasci para ser fisioterapeuta. Para eu cuidar, como eu falei, cuidar das pessoas. Eu já cuido, eu acho, um pouco por ser o assistente do fisioterapeuta e pela acupuntura. Então, eu já estou cuidando. Mas, financeiramente, eu quero chegar na fisioterapia. Mas é um passo que é lento, não é? Eu já estou aqui há 3 anos, eu ainda não tenho não consegui isso. Você não deixar morrer, é isso que eu acho que as pessoas têm que manter no fundo. E nisso você fez a ponte para a minha última pergunta, que é o seguinte: com todos os perrengues que você passou, passar frio, pegar ônibus errado, eu já passei, né, esse caminho. Eu sei o quanto é frustrante a gente não conseguir se comunicar efetivamente, né? Por mais preparado que a gente esteja, por mais corajoso que a gente seja, né, de vou meter a cara, vou falar, e você ainda não conseguir se comunicar, eu sei que é frustrante. Com tudo isso, valeu a pena? Você está feliz? Você recomendaria isso para as outras pessoas? Completamente. Valeu cada minuto, cada segundo. Eu vim para cá, esse sonho brotou há 9 anos atrás, quando eu vim para cá a primeira vez para o Canadá. Eu vim fazer um curso de inglês em Toronto. E quando eu voltei, eu ainda era noiva do meu marido. E eu falei para ele: eu vou morar no Canadá. E ele falava: não, é coisa da sua cabeça. E eu falava: não, um dia eu vou morar. Porque era uma coisa que entrou tanto dentro de mim que eu falei: eu preciso disso, eu preciso viver lá. Pode ser que, né, tudo mude, eu chegue lá e não seja realmente do jeito que eu imaginava. Podia ser, só que nesses 3 anos, tudo que eu sonhei, eu estou realizando. Financeiramente, qualidade de vida mudando, saber que você pode fazer o que você sempre gostou de fazer e ser valorizada por isso. E você ainda ter a qualidade de vida que você sempre sonhou. E realmente o que eu tenho hoje eu não troco por nada. Eu não voltaria, não posso falar que eu não voltaria para o Brasil. Eu sinto muita falta da minha família e é isso que me quebra mais, me corta mais o coração em falar, nossa, eu tô longe deles e agora, principalmente pela pandemia, que a gente não consegue nem ver ninguém, mas eu não trocaria por nada. Nada. Eu queria que eles viessem para cá, meus amigos viessem para cá, né? A minha história viesse para cá, mas eu não voltaria para lá. Eu concordo com você em gênero, número e grau, né? Eu acho que o único defeito do Canadá é que não tem os nossos amigos, não tem a nossa família, né? Nem falo. E aí eu fiquei, agora que você falou, eu fiquei pensando aqui já, né? Eu tenho que entrevistar o seu marido para ouvir o lado da história dele, né? Com certeza. É uma história completamente diferente. Pois é, e eu queria, porque eu tenho essa história em casa, né? Uhum. Quem quis vir para o Canadá fui eu. E a Cris veio, eu a admiro por isso, já falei isso várias vezes. Ela veio me acompanhando, né? Honrando o meu sonho, né? E mais tarde eu fui descobrir que
ela não queria, que ela não estava nem aí. Mas ela veio e ela meteu a cara e deu a cara a tapa aqui. E hoje não, hoje ela diz que é o país dela, é a casa dela, né? Nós já fomos ao Brasil, ela já foi 3 vezes ao Brasil, passou quase 6 meses lá, e já ela falou assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais viver no Brasil. Então, assim, agora eu quero achar alguém que esteja na mesma posição que ela para Uhum. entrevistar, para saber, né? Então, me conta o seu lado, como é que é ser o acompanhante, né? Ele, na verdade, assim, eu posso falar um pouquinho por ele, ele realmente, quem empurrou e quem decidiu fui eu. Eu não falei isso, eu tive um acidente em 2016 no Brasil, um acidente de carro, que mudou minha vida. Eu falei, eu preciso realizar os meus sonhos. A vida não, a gente fica sempre postergando as coisas, achando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou viajar, um dia. Eu falei, não, eu preciso hoje eu quero. E foi a partir daí que eu planejei vir para cá. Porque eu falava, eu vim em 2012 para cá a primeira vez, e eu falava, eu vou voltar para o Canadá, eu vou voltar para o Canadá. E daí, em 2016, eu sofri acidente, eu falei, não, eu vou voltar, e agora, preciso ir já. E no começo ele não acreditava. Ele falava, eu sempre quis, mas se fosse depender dele, ele não viria. Né? Eu tive que empurrar. Falei, não, eu vou. E daí ele me seguiu. A Cris está aqui sinalizando para mim que ela falou a mesma coisa, né? Porque eu falei para ela, eu tive um burnout em novembro de 2010. E aí eu falei, virei para ela e falei assim, Cris, vamos para o Canadá? E ela falou assim, vamos. Ela pensou, né? Ela conta, ela disse que pensou assim, eu vou falar que vou, ele se acalma, né? Esquece e pronto. Mas eu falei que ia, pronto. Não, meu marido foi ao contrário. Ele falou, não, eu não vou. E ele achou que eu falando não vou, eu mudaria a minha opinião. E eu, não, eu continuei firme na minha opinião. E daí ele falou, não, ela vai sozinha, meu Deus. Deixa eu seguir ela. Então vou fazer, fica aqui meu convite, você conversa com ele Tá bom. e vê se ele quer fazer a entrevista aí. Eu quero contar essa história, esse ponto de vista, né, de quem vem Uhum, acompanhando, como é que é, né, estar no banco do passageiro, acompanhando aí isso. uhum. Então, eu vou aguardar o André me dizer assim, eu topo, tá bom? Tá bom, eu falo com ele. Fernanda, muito obrigado por você tirar o tempo, né, Obrigada a você. falar com a gente aqui. E eu vou deixar o microfone para você se despedir, dar a sua última palavra aí. Oh, meu Deus. Eu falo demais, mas na hora de me despedir eu sou meio emotiva. Mas, assim, eu sinto muito, fiquei muito feliz com o seu convite. Você e a Cris, a gente teve um contato por um tempo e depois vocês mudaram, e isso, eu falo que a afinidade a gente não escolhe com quem que a gente vai gostar, né? E às vezes bate o mesmo ponto, e vocês são um casal maravilhoso. Bateu esse feeling, né? Eu sinto muita falta de vocês aqui. E fiquei muito feliz com o seu convite. Então, eu espero ter podido ajudar alguém com esse meu sonho, com essa minha loucura, essa minha garra de querer correr atrás dos meus sonhos, para dar força para os fisioterapeutas, e mesmo que não seja qualquer outra profissão, que você não fuja do seu sonho. Você é capaz, você tem que ir atrás do que você quer e não ter medo, não ter medo de errar. Você vai passar por problemas, não é fácil, só que você consegue. Se você tiver perseverança em continuar, em realizar e querer realmente que esse sonho se realize. Só ter coragem que você consegue. Tá, joia. Muito obrigado. Saiba que a saudade é recíproca. Tá? A gente também sente muita falta aí do pessoal de Winnipeg. E sempre que a gente planeja, a gente pensa assim, vamos ao Winnipeg, a gente fica pondo no papel assim, ó, temos que falar com fulano, Beltrano e Ciclano.
Um abraço para você. Obrigada para vocês também. E é isso aí. Eu não sei vocês, mas eu aprendo bastante a cada entrevista que eu faço. E além de aprender também, né, conheço um pouquinho mais da vida dos meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil na caminhada de vocês, nos planos de imigração de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, não hesitem em deixar os comentários, em mandar as perguntas de vocês, a sugerir outros assuntos. Eu estou aberto e eu quero servir a vocês, eu quero agregar valor a vocês. Eu não faço isso por mim, faço isso por vocês, tá joia? Não se esqueça, deixe o seu like, comente e compartilhe.